O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, semana passada o Senhor Jesus nos dava uma ordem para que nós orássemos sempre, sem desistir jamais. Hoje o Senhor Jesus nos diz qual é a oração que chega ao coração de Deus. Há pessoas que, quando estão enfrentando um tempo difícil, complicado, perguntam para a gente que oração é melhor para se fazer naquele momento. Padre, eu estou passando por esse problema, o que eu rezo? Como se a gente fosse dizer alguma oração que tivesse palavras mágicas, quando na realidade, irmãos, o que importa não são as palavras, o que importa é de onde vem a oração. Na história que Jesus contou hoje, havia 2 homens orando. Um usou 34 palavras, outro usou 7. O que usou 34 não foi ouvido por Deus. O que usou 7, esse foi escutado pelo Senhor. Não importa quais são as palavras da oração, importa o coração de onde ela brota, o coração de onde ela nasce. Nós ouvimos a primeira leitura hoje dizer que a oração que nasce de um coração humilde, essa oração atravessa as nuvens. A vida da gente às vezes é tomada por uma nuvem densa de tempestade, de confusão, mas a oração que chega a Deus saindo de um coração humilde, várias nuvens, e por esse espaço que a oração abre no meio das nuvens, Deus faz descer a resposta dele. Mas a oração brota de um coração humilde, um coração que desabafa as suas angústias com o Senhor e que confia nele. Um coração que sabe que sozinho não pode nada, mas que tudo pode quando está junto do Senhor. Na parábola que Jesus contou hoje, ele fala a respeito de 2 homens. E logo no início da parábola, São Lucas diz: Jesus contou essa história para falar de pessoas que contam muito com a sua justiça, com aquilo que elas fazem, com os acertos que elas conseguem ter e acabam desprezando os outros. Jesus diz que 2 homens entraram um dia na igreja para rezar. Um era fariseu, gente boa, estudava a Bíblia, era um homem sabido das coisas de Deus. Entrou na igreja e foi direto para bem pertinho do altar. E chegou diante do altar e começou a fazer algo que parecia ser uma oração. Acho que a gente vai ver que não era. É a famosa oração de Enorex. Parece, mas não é. Por outro lado, entrou também na igreja um outro homem que era cobrador de impostos. No tempo de Jesus, você sabe que os cobradores de impostos naquele tempo não eram muito queridos. Eu estou lendo um livro que fala de costumes do tempo de Jesus, na terra de Jesus, e tem um capítulo que é só falando de ditados daquela época, piadas que o pessoal contava
Também se contava piada naquela época. E uma das piadas, vê se pode, maldosa, era justamente essa. Encontraram um pergaminho lá. O que é 6 cobradores de impostos? A resposta embaixo, meia dúzia de ladrões. Encontraram isso num livro lá do tempo de Jesus. No tempo de Jesus, os cobradores de impostos eram muito mal vistos. Só no tempo de Jesus, o pessoal achava que eles andavam fazendo coisas que não deviam. Esse homem entrou na igreja e nem foi para frente. Homenagem para o pessoal que fica em pé aqui atrás hoje. O homem ficou no fundo da igreja, nem levantou a cabeça. Ficou inclinado e só sabia dizer: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador, eu só dou bola fora, meu Deus. Eu faço tudo errado. Eu sozinho não consigo acertar uma, Senhor. Tem piedade de mim, me ajuda, porque eu não sei sair dessa. Enquanto isso, lá na frente da igreja, o fariseu estava fazendo a oração de Enorex. E a oração de Enorex era a seguinte: Deus, obrigado. Obrigado porque eu sou muito bom. Deus, obrigado porque eu pago dízimo, porque eu vou à igreja a semana toda, porque eu jejuo 2 dias na semana. Deus, obrigado, porque eu não sou igual aos outros homens, um bando de ladrão, desonestos, adúlteros. Ele ainda olhou para trás e viu lá o cobrador de impostos. Deus, obrigado, eu não sou que nem aquele cara lá no fundo da igreja. Valeu, Deus, porque eu sou bom demais. Deus, eu sou meu fã. Deus, eu me amo. Sabe, queridos, isso não foi uma oração, porque o único assunto desse homem era ele mesmo. No texto do Novo Testamento em grego, se a gente fosse traduzir ao pé da letra o trechinho do evangelho de hoje, tem uma coisa muito interessante. Traduziram assim: o fariseu rezava no seu íntimo. Tradução tranquila, rezava para dentro. Em grego está assim: o fariseu rezava a si mesmo. Ele não só rezava para dentro, como ele falava só dele. Isso não é oração. O assunto da oração, o assunto da vida de quem sabe que é pecador, é Deus. Eu não sei se vocês já conheceram alguma pessoa que só sabe falar dela mesma. E sabe que tem pessoas em quem isso é tão presente que elas nem percebem. Sabe, quando um traço de comportamento na gente é presente demais, a gente não percebe que aquilo dali é como se fosse uma natureza da gente. A gente age daquele jeito. Tem pessoas que só falam delas mesmas. Deve ser complicado conviver com uma pessoa assim. Repara só se você faz isso. Espero que não, porque deve ser complicado conviver contigo. Alguém diz alguma coisa boa, aí consegui não sei o que, fiz não sei o que lá, e você faz assim: mas eu já fiz há muito tempo. Porque inclusive, isso aí que você já fez, já fiz há muito tempo, isso daí, meu filho, você está indo com a farinha, com o fubá, eu estou voltando com angu, já comi, não. Você fala uma coisa complicada, e eu estou vivendo um momento tão difícil, estou com uma doença, isso daí, você tem? E eu tenho 3 vezes mais, isso daí, a doença que você tem, eu tive, já fui curado, já estou tendo de novo. Queridos, tem gente que só fala de si mesmo, gira em torno de si mesmo e se perde em si mesmo. Esse fariseu não rezava, porque ele estava tão satisfeito com ele mesmo, ele era tão fã dele mesmo, que talvez ele nem pensasse que precisava contar com Deus. Afinal de contas, para que eu preciso de Deus se eu sou tão bom? Há pessoas que pensam assim: eu corro atrás, tudo que eu faço dá certo, para que eu preciso de Deus? A gente só entende que a gente precisa de Deus para valer quando a gente toca bem de pertinho na fragilidade da gente. Por isso algumas pessoas dizem: pois é, padre, eu vim para a igreja, mas vim na hora do aperto, né? Não, mas é na hora do aperto que a gente vem mesmo. Porque é na hora do aperto que a gente vê que sozinho a gente não vai muito longe. É na hora do aperto que a gente vê que só com ele é que a gente consegue romper limite. Aquele fariseu pensava ser tão diferente das outras pessoas. Ele confiava tanto nele, ele contava tanto com os acertos dele, que ele pensava que tinha sido feito de um barro diferente do barro que Deus usou para fazer todo mundo. E irmãos, o material é o mesmo aqui, aqui, aqui. E se tem alguma coisa que não está dando certo aqui, eu posso ter certeza que se essa pessoa está caindo, eu poderia cair do mesmo jeito, porque a matéria-prima é a mesma. Jesus diz que esse fariseu era muito fã dele próprio e acabava desprezando as outras pessoas. Ainda bem que eu sou diferente. Ele não sabia que estava se condenando dizendo isso. Sabe, irmãos, desprezar
significa prezar pouco, prezar menos. Quando a gente acha que é feito de um barro diferente daquele que Deus usou para fazer os outros. Quando a gente acha que porque a gente está andando na linha ou está tentando, a gente pode olhar para trás e dizer, eu sou diferente dessa ou daquela pessoa que não acerta, que só faz bobagem. Quando a gente despreza, preza menos quem está ao redor da gente, é sinal de que a gente ainda não entendeu Jesus. E uma oração que sai de um coração assim, não chega até o coração de Deus. Quando a gente vai orar, porque precisa de uma resposta urgente, antes de se preocupar, e aí Deus está me ouvindo, a gente tem que se preocupar. Senhor, deixa eu dar uma olhadinha como é que estão as coisas aqui dentro primeiro. Deixa eu acertar aqui dentro primeiro. Senhor, eu tenho sido tão julgador ultimamente. Eu tenho prezado tão pouco as pessoas, eu tenho dado tão pouco valor às pessoas. Senhor, eu tenho me achado tão, que eu tenho esquecido às vezes até do Senhor. Senhor, eu tenho sido tão meu fã, que sabe, ultimamente o único assunto meu tenho sido eu mesmo. Senhor, está na hora de eu me acertar por dentro, para orar ao Senhor. E a gente tem que buscar a Deus de coração quebrado, irmãos. Porque a gente se engana muito, quando a gente confia demais na gente mesmo. A Bíblia diz, quem está de pé, cuidado para não cair. Mas eu, a essa altura do campeonato, como é que eu fui fazer uma dessas? Pois é, querido. Até o último dia, a gente tem que vigiar. Não vigiar sobre os outros, isso é mole. Vigiar sobre a gente. Há um salmo que diz, Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se eu ando por um caminho mau. E liberta-me até do pecado que eu não vejo. Porque às vezes aquilo está tão entranhado em mim que eu nem percebo. Eu estou machucando quem está em volta de mim, mas aquilo está tão entranhado em mim que eu nem percebo. Eu estou olhando só para mim, mas aquele comportamento está tão entranhado que eu nem percebo. Senhor, sonda o meu coração e vê se eu ando por um caminho que não é certo e endireita os meus passos. De um coração assim, irmãos, qualquer oração, até ai meu Deus, chega lá em cima. De um coração que só pensa em si, que menospreza os outros, de um coração que confia demais em si mesmo e pensa até que merece, nenhuma oração chega ao céu. Jesus termina o evangelho dizendo, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Afinal de contas, o que significa isso? Vejam, irmãos, Jesus não disse que Deus nos humilhará. Humilhar-se é tarefa nossa. Deus quer, na hora certa, nos exaltar. Mas para que na hora certa Deus nos exalte, a gente tem que aprender dia a dia a se humilhar. E aí é que o bicho pega. Afinal de contas, o que é se humilhar? E alguém poderia pensar, se humilhar é se desprezar, então. Não. Desprezar ou menosprezar é dar menos valor do que o devido. Deus não quer que você se valorize pouco. Não é isso que Deus quer. Eu não sei nada, eu não faço nada direito. Eu não sirvo para nada. Isso não é humildade, querido. Vai ao terapeuta. Você está precisando fazer um tempinho de terapia. Você está com um probleminha aí de autoestima, sabe? Vai bater um papo, de repente ajuda. Não é humildade. Não é isso. Não, eu sou muito humilde. Olha, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus é porque eu sou humilde, né? Não é isso também. Queridos, se menosprezar ou desprezar o outro é dar menos valor ao outro, porque a gente se acha com mais valor que o outro, a gente se confia demais no que a gente já fez, no que a gente já sabe, e quem não sabe ou quem não fez tanto quanto a gente vale menos, ou quem erra mais do que a gente vale menos. Humilhar-se significa dar valor ao outro, valorizar o outro. A gente pensa que humilhar-se é fazer alguma coisa contra a gente, né? Não. Humilhar-se é dar valor ao outro, é fazer com que a pessoa ao lado da gente se sinta importante, valorizada. Foi isso que Jesus fez pela gente. Ele se humilhou, se tornou um de nós, para nos exaltar, para nos tornar uma coisa só junto com Ele. Humilhar-se não é fazer alguma coisa contra si mesmo, não é ter pouca conta de si mesmo. Humilhar-se é onde eu estou, as pessoas ao meu lado, eu vou fazer com que elas se sintam valorizadas, importantes, colocadas para cima. E eventualmente, para fazer isso,
eu vou ter que aprender a caminhar do ladinho delas, no tempo delas, com paciência. Isso é humilhar-se. Eu acho que todo papai ou mamãe sabe o que é humilhar-se quando tem que ter uma conversa com o filho ou a filha pequeno. Todo mundo aqui já deve ter feito isso. E quando você tem uma conversa mais séria com o filho ou com a filha, e ele é pequenininho ainda, ou tem que dar uma notícia complicada, ou tem que chamar a atenção de uma maneira mais séria, ou tem que pedir desculpas de alguma coisa, todo mundo já fez. É batata. A gente se sente na obrigação de fazer, sabe o quê? Isso aqui, ó. Filho, papai tem que te dizer uma coisa. Porque quando a gente tem que chegar no coraçãozinho de uma criança, a gente entende, isso é instintivo, que a gente tem que ficar na altura dele. Então, papai e mamãe, ó, para olhar no olho. Eu ontem estava pregando um retiro num lugar aí, estava fazendo isso, tinha uma criança na minha frente. Aí quando a criança viu que eu abaixei para olhar assim para ela, ela estava sentadinha, ela levantou, ficou em pé. Agora eu sou maior que você. Isso é humilhar-se. Eu me coloco junto do outro. Eu não parto de mim mesmo, eu parto do outro. Que momento da sua vida você está? É aqui? Pois é daqui que eu vou partir com você. Vamos bater um papo? O que você consegue viver hoje? É isso? Pois então é daqui que a gente vai partir. Vamos caminhar junto. Eu me humilho, eu me abaixo para chegar junto do outro e para ele ver que independente dos erros dele, do tamanho dos erros ou de onde ele parou, eu estou ali dando valor para ele. Foi o que Jesus fez por mim e por você. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, dignos da ira de Deus. A Bíblia não fala muita coisa boa a nosso respeito antes da gente conhecer Jesus não, viu? A Bíblia diz que nós éramos dignos da ira de Deus. E de repente Jesus chega e faz assim: onde é que você está? Eu quero começar de novo com você. Vamos junto? E a gente olhou para ele: vamos, Jesus, segura aqui. E aí Jesus segurou na mão da gente e começou a caminhar com a gente, começou a levantar a gente e valorizou a gente e fez a gente acreditar na gente de novo e a gente prosseguiu. Isso é humilhar-se, irmãos. Humilhar-se não é fazer mal a si mesmo. Humilhar-se é dar valor a quem está do lado da gente. Eu não sou diferente de você. Eu entendo o que você está me dizendo. Eu aceito o que você está vivendo. Não quer dizer que eu concorde. Eu quero começar a partir daqui com você. É o que Deus espera da gente, já que Ele fez isso por nós. Agora é hora da gente fazer pelos outros. De um coração assim, irmãos, qualquer oração, nem que seja, ai meu Deus do céu, chega no céu. Um coração que se humilha é um coração muito parecido com o de Jesus. Quem se humilha, quem sabe descer na hora certa, Deus levanta. Queridos, quem não sabe descer, a vida se encarrega de derrubar. E às vezes o tombo machuca tanto. O Espírito Santo quer ensinar a gente a descer e ficar assim, ó, juntinho de quem está do nosso lado. Onde há uma pessoa que se humilha, as pessoas em volta se sentem preciosas, valorizadas, importantes. Uma pessoa que se humilha é uma bênção. Ela não faz mal para ela, mas faz muito bem para quem está em volta. De um coração assim, Deus entende as orações. E a oração do humilde vara os céus. E por ali, por aquele buraco no meio das nuvens, Deus faz descer a resposta. Quem sabe a gente não está precisando aprender a fazer um pouquinho desse caminho. Sabe, irmãos, tem pessoas na nossa vida, até que a gente ama, mas que talvez a gente esteja olhando para trás, está vendo eles e está pensando, mas como é que faz uma coisa dessa? Como é que pode um negócio desse? Eu não aturo mais, eu não aguento mais. Às vezes é um filho, é a esposa, é o marido, sei lá. E a gente diz, mas como é que... Eu jamais faria uma... Por aí a gente não vai para muita coisa, sabe? Quem sabe, nesses dias, a gente não precisa pedir ao Espírito Santo uma fortaleza toda especial para a gente aprender, ó, a se humilhar, olhar nos olhos de quem errou, de quem caiu e dizer, olha, você está nesse pedaço do teu caminho? Pois a partir daqui eu quero caminhar do seu lado. Vamos começar de novo? Olha, eu não quero começar de mim. Quem fala só de si mesmo sempre parte do seu ponto. Quem se humilha diz assim, olha, como é que a gente pode melhorar? O que você consegue agora? Vamos junto. Irmãos, se os cristãos não souberem fazer isso, quem é que vai saber? Se a gente não souber fazer isso, quem é que vai saber? De repente, tem gente que Deus vai colocar no seu caminho nessa semana, que vai precisar que você, para falar com eles, faça assim, ó. Faz. Olha nos olhos. Não julga. Não fica tentando imaginar os porquês. Irmãos, a gente conhece as aparências. Deus vê o coração. Não fica tentando imaginar o porquê. Mas não podia. Mas por quê?
Não entra nessa não. Isso aí é com Deus. Pediram sua ajuda, estende a mão. Dá uns passinhos ao lado dessa pessoa. Pode ser que os seus passinhos ajudem ela depois a prosseguir. Quem se humilha, Deus exalta na hora certa. Quem se humilha, Deus ouve na sua oração. Quem se humilha, parece com Jesus Cristo. Porque afinal de contas, foi isso que Ele fez por você e por mim. Desceu até onde a gente estava. Entendeu a gente. Não cobrou, não apontou. E ajudou a gente a começar de novo. E é por isso que a gente está aqui hoje, irmãos. Só Ele sabe onde cada um de nós aqui hoje está no caminho. Só Ele. Mas o importante é que a gente está caminhando. Quem sabe, hoje não é dia da gente aprender a fazer o mesmo com as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Queria pedir para você lembrar um pouquinho dessas pessoas agora. Você pode rezar por elas? A gente vai fazer uma oração. Eu queria pedir que você, no seu coração, lembrasse das pessoas que talvez precisem que você se humilhe. E você já entendeu que se humilhar não é fazer mal para si mesmo. Se humilhar não é ter baixa autoestima. Não tem nada a ver com humildade isso. Se humilhar é saber como um pai ou como uma mãe faz com uma criança. Se agachar para poder olhar nos olhos de quem caiu no chão. Sem recriminar, sem cobrar, sem julgar. E ajudar essa pessoa a acreditar que ela tem valor de novo. Quem sabe um dia você tem experimentado isso na sua pele, porque Jesus fez isso por você. Quem sabe Jesus colocou alguém no seu caminho que fez isso por você. Você estava derrubado lá no chão, fazendo um monte de bobagens, vivendo um monte de coisa que não dava certo. E de repente o Senhor botou alguém no seu caminho que se agachou e, sem te condenar, olhou nos teus olhos, valorizou você, acreditou em você e te ajudou a recomeçar. Deus quer contar com você para fazer isso por alguém. Quem se humilha, quem se abaixa, quem se inclina, na hora certa Deus levanta. Senhor, olha o meu coração hoje. Senhor, eu não quero ser como aquele homem que entrou no templo e que sequer conseguiu contemplar o Senhor, porque ele só contemplava Ele próprio. Senhor, eu não quero olhar só para mim, pensar só em mim. Senhor, eu não quero me perder dentro de mim mesmo. Senhor, quebra as correntes do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência. Senhor, eu quero aprender a tirar os meus olhos de mim para ver o Senhor. Eu quero te dizer hoje, como disse aquele outro homem: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou só um pecador. Tenho errado tanto, tenho pisado na bola com tanta gente, Senhor, comigo mesmo, com o Senhor. E às vezes até quando eu quero acertar, eu me embanano todo. Eu sou só um pecador, Senhor, que precisa da tua misericórdia, que precisa da tua paciência, que precisa da tua ajuda. Jesus, um dia você se humilhou por mim. Um dia você se agachou para me pegar no chão. E você me deu valor. E você me fez acreditar de novo. Agora, Senhor, eu quero aprender contigo. Porque há pessoas na minha vida que precisam de mim. Que precisam que eu me humilhe com paciência. Pessoas dentro da minha casa,
pessoas que me importam tanto, Senhor, e de quem eu não quero desistir. Eu sei que o Senhor está perto do coração atribulado. Pois então, Senhor, fica perto do meu coração e me ajuda cada dia a andar contigo, a viver na tua presença. Eu te entrego, Senhor, hoje a minha família, a minha vida. Eu te entrego, Senhor, cada pessoa que exige um pouco mais de mim. Que eu seja generoso em amar, perdoar, aceitar, me humilhar e acreditar até o fim. Recebe nas tuas mãos hoje, Jesus, o meu coração, a minha casa e as pessoas que eu amo, e ouve a nossa oração com a tua misericórdia.